Muito bem, pessoal. Professor Wander Andrade, venho aqui falar dos princípios do direito penal e, como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, grande professor de direito, os princípios são a base do sistema jurídico. Diz ainda o ilustre professor que é mais grave você violar um princípio jurídico do que uma regra jurídica. Conquanto ambos sejam normas jurídicas, os princípios são o fundamento do sistema jurídico, a base do sistema jurídico. E se você não conhece os princípios do direito penal, você vai ter muita dificuldade de aplicar o direito penal, interpretar o direito penal, operar com o direito penal. Portanto, torna-se imprescindível nos debruçarmos sobre os princípios do direito penal. E eu escolhi hoje para falar de um princípio assim denominado princípio da adequação social. Vamos ver o que nós anotamos a esse respeito e vamos ver o que podemos discutir e debater sobre esse mesmo princípio. Na verdade, pessoal, o princípio da adequação social visa afastar a tipicidade de comportamentos socialmente adequados. O que é isso, professor? Já explico. Para que a conduta seja proibida pela norma penal, ela deve ser socialmente inadequada ao convívio entre os integrantes da sociedade. Vamos lá então, pessoal. Segundo o princípio da adequação social, não basta que um crime seja tipificado, redigido, escrito, não basta que uma lei penal tenha formalmente criado este crime por meio do processo legislativo constitucional de edição de normas jurídicas. Não basta. É preciso examinar, no caso concreto, se aquela conduta, embora típica, embora antijurídica, ela pode, de alguma forma, ser socialmente adequada, socialmente recebida, ser recepcionada pela cultura de um povo. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Veja, pessoal, violência esportiva. Outro dia eu via pessoas comentando ser repugnante, por exemplo, a luta de animais, a briga de galo, a briga de cachorro. É uma coisa dantesca, é uma coisa animalesca, é uma barbárie você presenciar, e há pessoas que apostam, que gostam, que exploram esse comércio ilegal, esse crime, né, de lutas de animais, de briga de galo, de briga de cachorro, e isso é proibido pela lei dos crimes ambientais. Lá na lei dos crimes ambientais, eu tenho um crime que fala de maus tratos a animais. E se você preconiza uma briga de cachorros, uma briga de galos, você pratica o crime de maus tratos a animais. Pois bem, esses mesmos seres humanos que têm praticamente uma univocidade, uma certeza, quase que uma uniformidade, um consenso de que isso deva ser crime, esse mesmo ser humano admite a luta entre seres humanos. Seres humanos se esmurram, se esbofeteiam, chutam uns aos outros, dão socos na face uns dos outros, quebram pernas, quebram mandíbulas, o sangue vem à tona nessas brigas, na luta de boxe, no MMA, em tantas vertentes das lutas e artes marciais. Pergunta-se, pessoal, a violência esportiva, o soco dado pelo lutador de boxe no seu oponente, dentro das regras do esporte, configura crime? Olha que interessante. Lá no artigo 129 do Código Penal, eu tenho um crime de lesão corporal. Segundo o crime de lesão corporal, aquele que dolosamente se coloca na direção de promover uma alteração anatômica do corpo de outra pessoa,
mediante um ato de violência, pratica o crime de lesão corporal. Contudo, ainda que um lutador de boxe solte um soco no seu oponente, ainda que ele produza a quebra do nariz do seu oponente, isso não configurará crime a priori. Por que não, professor? Porque o boxe, as lutas marciais, o MMA e tantas vertentes de lutas humanas, se praticados, eu friso, se praticados dentro das regras do esporte, não devem ser considerados crime. Por que não, professor? Porque eles são condutas socialmente adequadas. E pelo princípio da adequação social, não devem ser reputados crime. Quer um outro exemplo? De uma conduta que formalmente configuraria crime, mas você retira a condição de crime, você retira a ilicitude, exatamente no momento em que você aplica o princípio da adequação social, artigo 282. Lá no artigo 282 do Código Penal, nós estamos a falar dos crimes que protegem a saúde pública. E no crime do artigo 282, nós nos deparamos com o crime de exercício ilegal da medicina, da arte dentária e da arte farmacêutica. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que uma moça, estudante de direito, conheça um rapaz, promotor de justiça, e se apaixone por ele. E ele, promotor de justiça, se apaixona por essa moça. E ele, promotor de justiça, vai jantar na casa dessa moça. E ao chegar na casa dessa moça, o jovem promotor de justiça fala do fundo do seu coração o problema que ele está vivendo. Ele está com uma dor de cabeça. E ele diz, na frente da mãe da sua namorada, eu estou com uma forte dor de cabeça. Nesse exato momento, a mãe desta moça, como qualquer mãe do Brasil, como a maioria das mães fariam, faz o seguinte, pega lá no armário, pega lá na caixinha de remédios o medicamento que vai fazer com que você perca a dor de cabeça. Você cure a dor de cabeça. Pessoal, pode uma mulher fazer isso? Pode uma mulher prescrever medicação e dar remédio? Não! Prescrever remédio e prescrever medicação é ato médico. Somente o médico pode fazer isso. Quando uma pessoa prescreve remédio ou dá remédio para alguém, ela está praticando um crime, a priori, sobre o ponto de vista formal, que é o crime do artigo 282 do Código Penal, o crime de exercício legal da medicina. Entendi, professor. Então, o que deve fazer esse promotor? Chamar a polícia, algemar a mãe e levá-la presa? Não, não deve fazer isso. Sabe por que não? Porque em que pese a conduta da mãe ser formalmente criminosa, em que pese o comportamento desta mãe se subsumir, se enquadrar no tipo penal do artigo 282 do Código Penal, o comportamento dela é socialmente adequado. Se nós formos prender esta mãe, nós vamos ter que prender todas as mães do Brasil. E os estádios de futebol, mesmo aqueles que são pouco utilizados nos estados que conhecemos, não serão suficientes para prender todas as mães do Brasil. É claro que eu não vou prender. Então, na violência esportiva praticada dentro das regras do esporte, e nesse exemplo que eu trouxe, onde pessoas têm na sua casa uma caixinha de remédios, uma caixinha de medicamentos, e de alguma forma medicam, prescrevem ali remédios do cotidiano, eu não devo entender essas condutas como criminosas, porque, a despeito do previsto na norma penal, elas são socialmente adequadas. Para terminar, o último exemplo, o jogo do bicho. O jogo do bicho não é crime, ele é uma contravenção penal. Ele é menos que um crime sob o prisma ontológico, ele é menos grave. É aquilo que a doutrina penal antiga chamaria e classificaria de um crime anão, a contravenção penal. Mas o jogo do bicho está em vigor. Contudo, pessoal, vamos ser honestos, né? O jogo do bicho, especialmente aquelas pessoas, aqueles aposentados, que para completar sua renda se colocam a vender
nos bares, nas padarias, em determinados estabelecimentos, o jogo do bicho, é uma conduta socialmente adequada, né? Há muitas pessoas que, de alguma forma, atuam. Então, é uma discussão. Vejam que eu não estou revogando o crime, eu não estou revogando contravenção penal, até porque, pelo princípio da legalidade, somente a lei pode revogar outra lei. Somente a lei pode gerar aquilo que nós chamamos de abolitio criminis. Uma conduta deixar de ser criminosa, somente a lei pode fazê-lo. É o princípio do olha que difícil essa palavra, paralelismo das formas. Paralelismo das formas. Se um crime é criado por lei, ele só pode ser revogado por lei. Tá bom? Esse é o princípio do paralelismo das formas. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo princípio, que é o princípio da individualização da pena. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que o juiz deve observar o critério trifásico. Ai, meu pai do céu, do que o senhor está falando, professor? Volta para mim aqui. A individualização da pena, pessoal, é um princípio constitucional. Ele está previsto no artigo 5º, mas também está previsto na LEP, na Lei de Execuções Penais. Vejam que o artigo 5º da LEP diz o seguinte: os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal. Portanto, a pena ela tem que ser individualizada, personalizada e identificada com a pessoa do autor daquele crime, tá certo? Em virtude de suas características pessoais. Por exemplo, há dispositivos no Código Penal que recomendam uma reprimenda mais branda para autores de crime com mais de 70 anos. Há dispositivos no Código Penal que recomendam um tratamento mais brando para agentes que tenham entre 18 e 21 anos. Mas também há normas no direito penal, dentre as agravantes, por exemplo, que recomendam e determinam, e é importante dizer que determina, que o juiz deverá aumentar a pena se não houver a possibilidade de compensação com atenuantes, por exemplo, aumentar a pena daquele que pratica um crime contra a sua genitora, contra um ascendente, contra um descendente, contra um irmão, contra o seu consorte. É muito mais grave. Vejam vocês, a título de ilustração. Suzanne Richthofen. Suzanne Richthofen matou seus próprios pais. Os irmãos Cravinhos, que a ajudaram, que foram lá materializar a conduta e o comportamento, praticaram o crime, executaram a conduta típica. Quem teve a pena maior? Quem teve a pena mais exacerbada? Os irmãos Cravinhos, que mataram efetivamente, que executaram a conduta típica? Ou Suzanne, que embora tivesse o domínio do fato, também, sob o prisma da doutrina penal, poderia se colocar como partícipe, alguém que tenha contribuído materialmente, intelectualmente, para a prática do crime. Suzanne teve a pena maior. Por quê, professor? Porque Suzanne era filha das vítimas. Essa condição individual dela não se comunica aos demais concorrentes do crime. É uma condição e uma circunstância de caráter pessoal, que sob a redação do artigo 30 não deve ser comunicada, exceto se fosse uma elementar do tipo, que não é o caso. Tudo bem, pessoal? Nesse tocante, nós queremos aqui confirmar com vocês a importância de conhecermos os princípios do direito penal. Há muitos outros princípios do direito penal, mas nós elegemos alguns para convidá-lo a se aprofundar, a conhecer, a utilizar como ferramentas, como mecanismos de trabalho, os princípios do direito penal. Muitos desses princípios são de estatura constitucional, como é o caso do princípio da legalidade.
como é o caso do princípio da proporcionalidade. Nesse tocante, você deve dominar esses princípios para solucionar, para operar, para interpretar o direito penal. Não importa se você é um advogado, um delegado de polícia, um procurador, um advogado, um magistrado. Todos nós precisamos conhecer e dominar profundamente os princípios do direito penal. É isso, meus amigos. Professor Wander Andrade, fiquem aqui com o meu abraço.